Boa tarde, pessoal. Nós vamos ter início agora a nossa aula, está sendo gravada. Hoje é a nossa aula de microbiologia de alimentos e vamos focar na parte de análise coliforme totais termotolerantes. Vai ser meio maçante para você, né, Max? Mas tudo bem. Bem, uma das principais análises do controle de qualidade que nós temos em alimentos é a análise de coliforme totais termotolerantes. Por ser um grupo de micro-organismo vastamente difundido, né, no ambiente, e principalmente por ele poder ser transmitido ao alimento via operador, ou seja, via pessoa que manipula o alimento, ele tem uma importância muito grande. E quando a gente fala em alimento, a gente inclui a água também, tá? A água e sua potabilidade. Inclusive, um dos itens de potabilidade de água é o nível de contaminação com coliforme totais e termotolerantes. A gente inicia a análise de coliforme totais e termotolerantes em alimentos uma coisa bem básica, que é o preparo da amostra, né? Aqui vocês veem o aluno Thales, da agronomia, ele preparando a amostra dele. Como ele estava trabalhando com farinha de banana com casca, ele precisava garantir que a casca da banana não tivesse contaminação. Então, ele fez uma solução de cloro de 100 miligramas por litro de concentração, mergulhou as bananas por 10, 15 minutos, tirou, enxalou, e aí processou, botou na estufa para secar e obteve a farinha. Ele precisava ter certeza depois que essa farinha, antes de ser utilizada na produção de qualquer produto alimentar, que ela não tinha sido contaminada pós-processo de sanitização. E então ele foi fazer o teste de coliforme total e termotolerante. Primeira coisa que a gente faz, então, é a preparação dos meios de cultura. Os meios de cultura utilizados nessa análise, nós temos que utilizar nas duas fases, são duas fases dessa análise, a fase presuntiva e a fase confirmativa. Na fase presuntiva, utilizamos o caldo lactose ou o caldo lauril. Qualquer um dos dois serve para fazer essa análise, ok? A diluição desses caldos é feita de acordo com o especificado no rótulo da embalagem do fabricante. E, além do caldo lactose ou o caldo lauril, a gente utiliza um diluente, que é a peptona 1%. Então, a sua amostra vai ser diluída na peptona, e essa amostra na água peptonada é que vai para os tubos de ensaio com o caldo lactose ou com o caldo lauril. Na segunda fase, que é a presuntiva, né, que é a confirmativa, se der positivo os tubos com caldo lauril ou com caldo lactose, você precisa fazer a confirmação se isso é coliforme total ou coliforme termotolerante. E aí entra a segunda fase, nós utilizamos dois meios de cultura, caldo verde brilhante e o caldo EC. O preparo do meio de cultura, na fase presuntiva, basicamente utilizamos caldo lauril, ou também o caldo lactose serve. A incubação é feita a 35 graus de temperatura e por um período de 24 a 48 horas. Ou seja, após a incubação, nós fazemos duas leituras. Então, você dilui conforme o fabricante, a quantidade de caldo lauril que você precisa, de acordo com os volumes de cada amostra que você vai utilizar. Para cada amostra nossa, nós utilizaremos Erlenmeyer de 250 ml com 225 ml de peptona 1%, e para cada amostra, 9 tubos de ensaio com 9 ml de caldo lauril dentro. Então, tipo, se eu tiver 10 amostras, são 9 tubos por amostra, eu vou precisar de 90 tubos para essa minha pesquisa, tá? E aí eu calculo o volume que eu vou gastar e a diluição que eu preciso. E após a incubação, então, a gente aguarda de 24 a 48 horas. Isso é necessário porque após 24 horas, com certeza, quase todos os tubos que estiverem contaminados darão positivo, né? Se dará pela presença de gás. Mas alguns tubos, às vezes, a contaminação é muito baixa e você espera mais 48 horas só para confirmar mesmo se os positivos permanecem positivos ou se algum negativo apresenta a leitura positiva 48 horas depois. Os meios de cultura são acondicionados em geladeira, né, após o preparo, né, devem ser etiquetados, não esquecer de colocar nome, data e, se possível, o nome do projeto que você está trabalhando. E aí a gente vai preparar o diluente. A peptona 1%, então, você calcula a quantidade de amostras que você vai ter,
Por exemplo, eu vou ter 4 amostras, eu vou precisar de 4 LMI de 250 ml. Como cada LMI vai 225 ml de diluente, eu vou ter um total de 225 vezes 4. Aí eu tenho um volume para 4 amostras de peptona que eu preciso preparar e autoclavar. Por que no LMI 250 eu estou colocando 225 de peptona 1%? É porque nesse diluente eu vou colocar 25 gramas da minha amostra e aí eu vou completar o volume para 250, né? Eu tenho 225 do diluente, que é a peptona 1%, mais 25 gramas de amostra, eu completo o volume total de 250 ml. E isso me dá a primeira diluição 10 a menos 1 geral da amostra. Existem alguns trabalhos, eu vou até disponibilizar para vocês no Moodle, que é de controle de qualidade de água do CONAMA, em que eles utilizam uma diluição de peptona de 10 gramas de amostra, ou 10 ml de amostra, para 90 de peptona. Tá? A diluição permanece a mesma, só que gasta um pouco menos de diluente. Por padrão, a gente utiliza 225 de peptona e 25 gramas de amostra no laboratório, porque é a metodologia do Silva 2007. Tá? Aí você pesa a sua amostra, dilui em peptona, e aí vai para fazer a inoculação na câmara de fluxo laminar. O preparo da câmara de fluxo laminar tem que lembrar que todos os meios de cultura, após o preparo, são autoclavados. Tá? Eu vou falar mais à frente ali. As diluições e as inoculações são feitas da seguinte maneira. A gente pesa a amostra, 25 gramas, e dilui em 25 de peptona. Aqui vocês veem o sistema do CONAMA, né, que ele pesa 10 gramas de amostra e dilui em 90 de peptona. E aí, dessa diluição na peptona, no nosso diluente, a gente tira 1 ml e coloca nos 3 primeiros tubos do conjunto de 9. Tá? Essa técnica é chamada de número mais provável. É uma previsão estatística de que nesse conjunto de 9 tubos há a probabilidade em nível de 95% de certeza que há contaminação. Se der positivo, você tem 95% de certeza nessa análise aqui. Então, a gente tem 3 tubos com a diluição 10 a menos 1, 3 tubos com a diluição 10 a menos 2, 3 tubos com a diluição 10 a menos 3. Lembrando que em cada tubo de ensaio, vocês vão ver, tem um tubo de Durham de ponta cabeça, tá? Invertido. Por quê? A característica dos coliformes, né, tanto os totais quanto os termotolerantes, é produzir gás durante o processo de reprodução dele, que é a fermentação, que provoca a fermentação. E esse gás precisa ser coletado dentro do tubo de Durham. Então, a presença de bolhas após a incubação é indicativo da presença do coliforme ou de bactérias fermentativas. E aí você precisa depois fazer um outro teste, que é a fase confirmativa, para dizer se isso é coliforme ou não. Então, de dentro do nosso diluente com peptona, nós tiramos 1 ml, colocamos 1 ml em cada tubo da diluição 10 a menos 1. Esse é o único contato da nossa amostra com o caldo laurío. A partir daqui, a retirada é 1 ml de cada tubo da diluição 10 a menos 1 e colocado na sua respectiva tubo, né, na diluição 10 a menos 2. Depois disso, eu tiro de cada um desses tubos do 10 a menos 2 e coloco 1 ml em cada um dos tubos 10 a menos 3. Incuba 35 graus por 24, 48 horas, né, e faça a leitura. No caso do nosso exemplo aqui, nós podemos observar que na diluição 10 a menos 1, 2 tubos foram positivos. 2 tubos positivos na 10 a menos 2 e nenhum tubo positivo na 10 a menos 3. Como apresentaram positividade em 4 tubos, o que eu tenho que fazer? Ir para a fase confirmativa, confirmar se esses 4 tubos da diluição 2 da 10 a menos 1 e 2 da 10 a menos 2, se eles são realmente coliformes totais ou se são coliformes termotolerantes. Aí a gente passa para a fase confirmativa. Eu vou replicar ou vou repicar cada um desses tubos em seu correspondente no verde brilhante e seu correspondente no caldo EC. Então, eu tenho que preparar 2 meios de cultura diferentes,
né, de verde brilhante e de cal DC para confirmar se aqueles tubos positivos que apresentaram na incubação com lauril são coliformes totais ou são coliformes tolerantes. Lembrando que coliformes termotolerantes são conhecidos como coliformes fecais, e eles estão diretamente ligados com a presença do trato intestinal dos animais. Então, se aparecer coliformes termotolerantes num alimento ou num determinado produto, é sinal que em algum momento do processo houve uma falta de higiene, né, em que um manipulador ou um local, um utensílio, não foi bem higienizado ou não foi bem limpo e ele acabou contaminando o alimento. Ou esse alimento entrou em contato de uma outra forma com coliformes fecais. Bem, como é que eu faço essa repicagem? Depois das 48 horas incubado a 35 graus, eu pego as alças, né? Nós temos alças descartáveis no laboratório, são azulzinhos com a bolinha na ponta, ou a alça de platina mesmo, tá? Que a gente pode utilizar junto com o bico de Bunsen para fazer a repicagem. Então, eu pego o tubo número 1 da diluição 10 a menos 1 e inoculo no verde brilhante, escrito também tubo 1, 10 a menos 1. Tá? O tubo 2, 10 a menos 1, eu escrevo aqui tubo 1, 10 a menos 2. E coloco uma alçada, introduzo a alça de... Eu vou falar que é Drygalska, mas não é a alça de Drygalska, mas é as alças, que seriam alças de platina. Aqui, e tiro mais ou menos 0,1 ml e faço a inoculação do meio verde brilhante. Um correspondente do caldo lauril para cada correspondente do caldo verde brilhante. O mesmo acontecendo para o caldo EC. Então, tipo assim, como eu tive 4 tubos positivos no lauril, eu tenho 4 tubos de verde brilhante e 4 tubos de caldo EC. Após a inoculação com a alça, o verde brilhante volta para a câmara climática lá, para a BOD a 35 graus, também por 24, 48 horas. E o caldo EC, ele vai para 45 graus, né, numa outra câmara ou estufa a 45 graus. Por quê? Como ele é termotolerante, ele suporta uma temperatura maior que a 35 graus, que é a temperatura ideal para desenvolvimento de coliformes totais. Então, a temperatura de 45, 44,5 ou 45 graus, ela já é inibidora do crescimento dos coliformes totais. Então, somente coliformes termotolerantes, juntamente com o meio de cultura cal-DC, que é seletivo, vai permitir que somente os coliformes termotolerantes se desenvolvam aqui, ou seja, os coliformes fecais. Também incubado 24, 48 horas. Depois dessas 24, 48 horas, né, você coloca aqui na câmara para incubar, depois que fez a inoculação, né, aqui a inoculação na câmara, tá? A BOD, a pessoa tem que trabalhar de forma bem correta, usar os EPIs, tá? Após a inoculação, aí nós temos aqui os positivos, né, no caldo lauril, e depois o caldo verde brilhante e o caldo EC, né, depois da repicagem. Os tubos positivos, eles devem ser conferidos, você anota quantos foram positivos na diluição 10 a menos 1, quantos foram positivos na diluição 10 a menos 2, quantos foram positivos na diluição 10 a menos 3. E depois você consulta a tabela de NMP. Tá? Deixa eu dar uma ampliada aqui. A tabela de NMP, ela tem 2 colunas, tá? Aqui, ó, 10 a menos 1, 10 a menos 2, 10 a menos 3, que é 0,1, 0,01, 0,001. São 3 números, e aqui tem o NMP. Aqui do outro lado também a tabela se repete, né? 0,1, 0,01, 0,001, que corresponde a 10 a menos 1, 10 a menos 2, 10 a menos 3. A combinação de tubos que eu tenho, eu venho e confiro na tabela que combinação foi essa. Por exemplo, naquele exemplo lá, eu tive 2, 2, 0, né? 2 na diluição... Aqui, ó. Vocês observem aqui, ó. Na diluição 10 a menos 1, eu tive 2 tubos. Na diluição 10 a menos 2, eu tive 2 tubos. Na diluição 10 a menos 3, eu não tive nenhum. Isso me dá uma combinação 2, 2, 0. Tá, 2, 2, 0 é o que significa para mim? Aí eu vou lá na tabela de NMP e procuro
essa combinação. Por acaso é a primeira aqui, ó. 2, a primeira do lado esquerdo. 2, 2, 0. Tá vendo aqui? 2, 2, 0. O que me dá uma contaminação de 21 NMP por grama. Ou seja, o número mais provável, né, de micro-organismos, de colônias, por grama de amostra. Ok? E isso, ó, se vocês olharem no título aqui, ó, por grama e 95% de confiabilidade. Você tem uma margem de erro de apenas 5% que esses seus dados estão duvidosos, mas 95% de certeza. E isso é muito bom para nós. Tá? Dependendo do alimento, isso pode ser baixo. Por exemplo, para carne, a quantidade de NMP por grama é alta. Tá? Então, dependendo do alimento, a própria legislação estabelece um limite mais alto. Mas, por exemplo, se apareceu coliforme termotolerante, aí não tem jeito. Tá? A legislação é bem crítica, bem severa em relação a isso. Não pode haver contaminação com termotolerante. Ok? São poucos os alimentos, eu acho, que tipo assim, tem uma quantidade baixa permitida de termotolerante, mas eles não, no geral, o alimento tem que ser totalmente isento de coliforme termotolerante. Os coliformes totais, aí já é outro esquema, porque como eles são muito difundidos no ambiente, a facilidade de eles se propagar, né, ou estar no alimento também é muito grande. Mas como eles são muito suscetíveis aos métodos que a gente utiliza, né, como boas práticas de fabricação, o controle de qualidade, o controle térmico, o uso do frio, da cadeia de frio, isso faz com que eles se mantenham sob controle, tá? Alguma dúvida até aqui? Max? Eu não, professor. Ah, você já fez isso aqui tantos milhões de vezes, né? Então, cuidados. Um cuidado em relação à câmara climática. Antes de começar o trabalho, você tem que. A análise de coliforme, na verdade, leva uma semana inteira. Quem já fez ela sabe disso. A gente geralmente gasta uma sexta-feira antes da análise, antes de uma segunda, para preparar todo o meio de cultura e colocar na geladeira. Chega na segunda cedo, liga a câmara climática, passa álcool 70 nela todinho, liga o ultravioleta, fecha a capela, liga o ultravioleta durante 20 minutos, e aí coloca todo o material lá dentro, aliás, coloca todo o material nosso, menos as amostras, liga o ultravioleta, né, tudo que você esterilizou, que você vai usar durante a análise, igual espátulas, tubos, meios de cultura, pipetas, ponteiras, pipetadoras, tudo que você for usar de material, becker para descarte de material, esse material vai para dentro da capela e recebe um banho de ultravioleta superficial também, durante 20 minutos, tá? Que é o momento que você esteriliza a câmara climática. As amostras não devem estar nem perto da capela nesse momento, a amostra sua que vai diluir, que está diluída na peptona, ok? Após esses 20 minutos, você pega o material e começa a fazer tanto a sua inoculação na fase presuntiva, quanto na fase confirmativa, se for o caso de você utilizar, tá? Bem, gente, era isso. Alguma dúvida? Tem uma análise que é feita para fungos que usa PCA, tá? Que é o Plate Counter Agar, que é o meio de cultura nas placas de Petri. Dependendo do alimento que você for fazer, é obrigatório você fazer o PCA. Por exemplo, alimentos como geleia, gelatinas, ou que tem alto teor de açúcar, produtos muito como farelos e farinhas, você tem que fazer também, porque a probabilidade de desenvolvimento de fungos é alta, então você acaba tendo que submeter esses análises para a preparação do PCA, tá? A gente vai ver em outra aula. Bem, gente, então a nossa aula era essa, né? Espero que vocês tirem as dúvidas depois lá no fórum. Não esqueçam de colocar essa análise também no produto de vocês, no pré-projeto, tá? E era isso. Max, obrigado pela presença. Até mais. Até mais.